Olá a todos, professor Danilo aqui. Hoje é a nossa primeiríssima aula online, novo formato, hein, gente? Olha, conteúdo novo, não te esquece disso, concentração total, vem comigo, bora aprender! Fala galerinha, então vamos lá dar início à nossa primeira aula da unidade 3 do nosso livro 2. Já pega o livro aí quem tiver, bora acompanhar. O livro ele tem como tema, nessa unidade 3 que a gente vai estudar, o crescimento da população mundial tem limite. Então, este vai ser nosso primeiro tópico, que tem como capítulo 1, gente, aqui ó, o tema de divisibilidade, certo? Neste capítulo a gente vai estudar o que são os múltiplos e divisores, vamos relembrar na verdade que a gente já estudou isso nos anos anteriores. Vamos ver o que é um número primo, o que são os múltiplos comuns e divisores comuns, o mínimo múltiplo comum, o famoso MMC, galerinha já estudou, mas a gente vai relembrar com calma o que é o máximo divisor comum. Certo, gente? Então, dando início é o seguinte, aí na tua introdução, acompanhe comigo. Diz assim: imagine a seguinte situação: Benedita, ela produz bombons de chocolate com recheios de coco e de uva. Eles são vendidos em embalagens com 12 unidades, todas com o mesmo recheio, certo? Então, certo dia, a Benedita, ela produziu 60 bombons de coco e 80 bombons de uva, certo, gente? Então, depois de completar todas as embalagens possíveis, sobraram bombons de coco e de uva. Então, é isso que eu quero saber. Se depois que ela preencheu todas as embalagens com os bombons, se teve sobra de bombons de algum ou não. Vamos lá. As respostas a essas perguntas estão associadas a dois conceitos importantes que você, eu, a gente já viu em anos anteriores, que são os múltiplos e os divisores, certo, gente? Esses conceitos, eles têm relação com a operação de divisão no conjunto dos números naturais. Então, neste capítulo, a gente vai revisar e vamos aprofundar o que são esses conteúdos. Vamos relembrar o que são os múltiplos, vamos relembrar o que são os divisores. Então, acompanhe aqui comigo na sequência do teu livro aí, o próximo tópico que fala sobre múltiplos e divisores. Tá, bora lá. Retornando ao problema, galerinha, apresentado na introdução do capítulo, aquele que a gente viu lá, temos as seguintes situações. Benedita, primeiro, ela dividiu 60 bombons de coco em embalagens de 12 unidades, ou seja, cada embalagem que ela tem suporta 12 unidades de bombons, certo? Para descobrir quantas embalagens completas foram utilizadas e se houve sobra, devemos efetuar a divisão de 60 por 12. Por que, tio? Eu tenho que dividir 60 por 12. Acompanhe aqui comigo. Tu não tem 60 bombons, certo? Tu quer dividir para embalagens que comportam 12 unidades de bombons? Então divide aí comigo. Tá aí, ó. 60 dividido para 12 vai dar 5, exatamente 5. O que é o 5? É o número de embalagens completas. Então, o teu quociente, que é o 5, é o número de embalagens completas que coube 60 bombons, certo? Teve sobra? Não. Por quê? Porque 60 dividido para 12 é exatamente 5. Então, não teve sobras, não sobrou nenhum bombom. Então, se o teu resto é 0, é porque a divisão deu exata. Então, 60 dividido para 12 é uma divisão exata. Dando continuidade aqui no problema, agora a gente vai ver o que acontece quando a Benedita reparte os 80 bombons de uva em embalagens de 12 unidades. Note que a embalagem não mudou, continua sendo embalagem de 12 unidades, certo? Quando a gente efetua a divisão de 80 para 12, 80 dividido para 12, a gente vai determinar quantas embalagens serão necessárias para 80 bombons. Bora lá. 80 dividido para 12 vai dar 6, porque 6 vezes 12 é 72. Para 80 falta 8. Nota aí, ó, que teu resto foi 8, já está menor que o divisor, que é 12. Então, se tu tem um resto diferente de 0, então tu chega à tua conclusão que essa divisão ela não é exata, certo? Então, 80 dividido para 12 vai te proporcionar apenas 6 embalagens completas e vai restar 8 bombons. Com esses 8 bombons restantes, tu não pode formar uma nova embalagem, tá? Então, a gente chega à conclusão que 80 dividido para 12 não é uma divisão exata, porque o resto da divisão não é 0. A divisão, então, não é exata, ou seja, 80 não é divisível por 12. Portanto, 80 não é múltiplo de 12 e 12 também não é divisor de 80. Agora, galerinha, a gente vai ver como identificar os múltiplos de um número natural positivo. Vamos lá. Para obter os múltiplos de um número natural positivo,
Basta a gente multiplicar cada número natural por esse número. Mas tio, relembra aí comigo o que são os números naturais. Os números naturais são os números a partir do zero, o número dos conjuntos naturais. A gente já estudou isso. São quem? O zero, o 1, o 2 e assim por diante, infinitos, tá? Veja aí, por exemplo, olha aí a tua tabela. Eu vou querer obter os 7 menores múltiplos naturais de 4, tá? Então, os números naturais estão aí em verde, os primeiros números naturais. Em preto está o número natural 4, que é quem eu quero encontrar os múltiplos. Então, múltiplos já vem da palavra multiplicação. Então, os múltiplos de um número é tu multiplicar um conjunto dos números naturais com o número que eu estou te pedindo. Acompanha aí, ó. 0 vezes 4, 0. 1 vezes 4, 4. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 4, 12 e assim por diante, tá? Então, a gente representa isso simbolicamente pelo M4. O que é o M4? É os múltiplos de 4, os primeiros múltiplos de 4, que são quem? O resultado, o 0, o 4, o 8, o 12, o 16, o 20 e o 24 e assim por diante. Os 3 pontinhos, as reticências, indicam que essa sequência de múltiplos é infinito. Por quê? O conjunto dos números naturais também é infinito. Então, eu tenho infinitos múltiplos. Olha aqui no cantinho, super importante essa informação. Entre os múltiplos de um número natural não nulo, que é não nulo, diferente de zero, sempre aparecem o zero e o próprio número. Então, bora lá. Olha aí nos múltiplos de 4. Não tem o zero? Tem. Não tem o próprio número, que é o 4? Tem. Isso acontece para todo mundo, tá? Compreendeu? Ei, amiguinho, segue aqui agora para ti um exemplo de como a gente vai gerar os múltiplos de determinado número. Primeiro, olha aí em cima, o conjunto dos números naturais, os primeiros números, 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Eu vou querer encontrar os múltiplos do 10. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou multiplicar aí em vermelho um número natural, primeiro 0, vezes o próprio número que é o 10, que vai dar 0. Depois, próximo número natural, 1. 1 vezes 10, 10, depois 2 vezes 10, 20, 3 vezes 10, 30 e assim sucessivamente. Então, os múltiplos de 10 são esses que estão em verde, é o resultado da multiplicação do teu conjunto dos números naturais com o número que eu quero saber. E quem são o resultado? O 0, 10, o 20, o 30, o 40 e assim por diante. Então, os múltiplos de 10 são esses primeiros números aí. 0, 10, 20, 30 é o resultado da multiplicação do conjunto dos números naturais com o número que eu estou pedindo, beleza? Vamos ver agora os divisores de um número natural positivo. A gente já estudou isso em anos anteriores e existem alguns critérios de divisibilidade para determinados números. Bora lá relembrar um pouquinho. Um número natural ele é divisível por 2 quando o algarismo das unidades é 0, 2, 4, 6 ou 8. Ou seja, se ele é um número par, ele é divisível por 2. É o primeiro critério. Por 3, quando a soma dos valores absolutos dos algarismos é divisível por 3. Como assim, tio? Por exemplo, o número 123. Se tu soma os algarismos desse número, 1 mais 2 mais 3, o resultado é 6. 6 ele não é divisível para 3. 6 dividido para 3 é 2. Deu divisão exata. Então, portanto, o número 123 ele é divisível por 3, beleza? O critério do 5 é bem facinho. Os algarismos das unidades é 0 ou 5, ou seja, o número terminou em 0 ou terminou em 5, ele é divisível por 5. Por 6, ele é divisível ao mesmo tempo por 2 e por 3. Ou seja, se o número for divisível por 2, ou seja, se o número for par, e esse número também for divisível por 3, ele também é divisível por 6. Por 9, a soma dos valores absolutos dos algarismos é divisível por 9. É o mesmo exemplo lá do número 3. Tu vai somar os algarismos. Por exemplo, o número 18. Tu vai somar 1 mais 8, 9. 9 é divisível por 9. E por 10, quando o algarismo das unidades é 0. Então, o número terminou em 0, ele é divisível por 10. Vamos aqui a alguns exemplos de divisores de um número. Por exemplo, eu quero encontrar os divisores do número 10. Os números de 1 até 10. Então, eu vou escrever os números de 1 até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza? Quero encontrar só quem é divisor de 10. Então, bora lá. 10 dividido para 1, 10. Então, 1 é divisor. 10 dividido para 2, 5. Então, o 2 é divisor. 10 dividido para 3 não dá exato, gente. Então, 3 não pode ser divisor. 10 dividido para 4 também não dá exato. 4 não pode ser divisor. 10 dividido para 5 é 2. Então, o 5, ele dividiu 10, beleza? 7, 8 e 9, 10 dividido para esses números também não dá exato.
O próximo número que vai dar exato é o 10, que 10 dividido para 10 é 1. Portanto, aí em verde estão os divisores de 10. 1, 2, 5 e 10. Somente estes números dividem o 10 sem deixar resto diferente de zero, beleza? Agora acompanhe aqui comigo quem são os divisores do número 6. Então, escreve de 1 até 6. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Note que 6 dividido para 1 é 1. 6 dividido para 2 é 3. 6 dividido para 3 é 2. Então, 1, 2 e 3 já são divisores. 6 dividido para 4 não dá exato. Então, 4 não é divisor de 6. 6 dividido para 5 também não dá exato. Então, o 5 não pode ser divisor de 6. E 6 dividido para 6 é 1. Portanto, o 6 também é divisor do 6. Então, note que o 1 e o próprio número sempre são divisores. No caso do 10, pode ver, o 1 e o próprio número, que é o 10, são divisores. No 6, o 1 e o próprio número, que é o 6, também são divisores. Então, leva essa informação contigo. O 1 e o próprio número sempre são divisores. Beleza, gente? Então, a notação de divisores ela é determinada por esse D e o número que eu quero saber entre parênteses. Então, vamos aqui, galerinha, na tua página 6, na parada obrigatória. A primeira questão, ela diz assim: o professor de História, sim, professor Bruno de História, ele propôs um trabalho em grupo envolvendo os 36 alunos presentes em uma aula. Ele decidiu que todos os grupos deveriam ter o mesmo número de componentes e que cada aluno deveria fazer parte de um grupo. Quantos grupos ele pode formar de 2 alunos, gente? Bora lá. Tu vai fazer o quê? Tu vai pegar teu 36 e vai dividir para 2, que são os 2 alunos. Quantos grupos tu vai ter? 18. Deu exato? Deu. Então, ele pode formar grupo de 2 alunos? Pode. Entendeu? Então, o que tu vai fazer nas demais questões? O resto é contigo, hein? Tu vai pegar o 36 e vai dividir para 3. Se a divisão der exata, então beleza. Aí o professor pode sim fazer grupo de 3 alunos. Se não der exata, ele não pode fazer grupos. Então, tu só vai responder com sim e com não, tá? O gabarito vai estar disponibilizado lá na plataforma na nossa próxima aula. Então lá tu vai encontrar o gabarito e também tu vai me deixar a resposta das seguintes questões aí, ó. Questão 2, 3, 4 e 5 das páginas 6 e 7 do livro. Então resolve elas com calma, revê a aula, faz com cuidado. Lá vai estar disponibilizado o gabarito, mas tenta fazer primeiro, belezinha? Valeu, galerinha. É isso. Ficamos hoje por aqui. Bom estudo para vocês. Até a próxima e que o Senhor Jesus esteja com cada um de nós. Abraço, galerinha.